Se até hoje você tem testado seus semicondutores com um multímetro, me desculpa te dizer, mas você está testando os seus semicondutores de uma maneira errada. Ou pelo menos, sem a segurança devida para testar um semicondutor. Por quê? Porque com o multímetro eu só consigo injetar, eu só consigo injetar em um semicondutor de 2 a 3 volts. Então os semicondutores, na sua grande maioria, né, falando de ponto de diodo, ela vai estar trabalhando com a tensão reversa de 500 a 600 volts, de 10 até 30 amperes. E aqui, com um multímetro, jamais eu consigo injetar uma tensão acima de 3 volts. Sendo assim, eu não estou testando da maneira correta os semicondutores. Mas hoje, nesse vídeo, você vai aprender a testar os semicondutores da maneira correta e com o equipamento correto. Aqui está o equipamento certo para fazermos testes em semicondutores. Esse equipamento é uma fonte de bancada. Com a fonte de bancada você consegue injetar uma tensão bem maior do que 2 volts em um semicondutor. E assim você ter a certeza, assim você está convicto que aquela ponte de diodo, aquele semicondutor, ele não tem nenhuma fuga quando polarizado corretamente e quando polarizado inversamente. Nós vamos aqui para esse teste trabalharmos aqui com a fonte de diodo. A fonte de bancada, me perdoe, com a fonte de bancada, a minha fonte de bancada ela, no máximo que ela chega a 2 amperes e uma tensão de 15 volts. Então nós vamos testar ela no máximo em 2 amperes e também no máximo em 15 volts, né, para esse teste desses semicondutores nessa ponte de diodo. E você vai ver que aqui vai ser a certeza, você vai ter a certeza que o componente vai estar testado de maneira correta e você vai poder confiar que aquele componente você está testado e não mais vai voltar para ele com dúvida se ele tem fuga ou não. Fica no vídeo e roda a vinheta. Olá pessoal, então vamos lá? Nessa oportunidade nós vamos fazer um teste aqui nessa ponte de diodo. Fazer um teste nessa ponte de diodo de maneira correta. Tem muitas pessoas que estão testando ponte de diodo, ou até mesmo a gente aprendemos a testar ponte de diodo de maneira errada, como tem na thumbnail desse vídeo. Mas hoje eu quero te mostrar a maneira correta de como testar uma ponte de diodo. Talvez você tenha aprendido que para testar uma ponte de diodo você precisa de um multímetro na escala de diodo, e assim você vai fazer a medida que de uma maneira, quando ele polarizado corretamente, ele vai conduzir, e quando ele polarizado da maneira reversamente, ele não vai conduzir, né? Mas eu quero te dizer que essa maneira é errada de testar ponte de diodo. Por quê? Porque o multímetro ele só consegue injetar em um componente, um equipamento de 2 a 3 volts. Então, para uma ponte de diodo como essa que nós vamos fazer o teste hoje, a qual o datasheet diz que ela tem a capacidade de trabalhar de 500 a 600 volts, de 10 a 30 amperes. Então, injetar 2 volts num componente desse é mesmo que a gente não está injetando, bem dizer, nada, e assim se torna inútil os nossos testes com o multímetro. Mas hoje, como eu já te mostrei, a gente vai te mostrar o equipamento certo. Como eu já te mostrei o equipamento certo, a fonte de bancada, nós vamos testar com esse equipamento, o equipamento certo de se testar ponte de diodo, né? E como já falei antes um pouco, te deixar aqui esse bônus, ponte de diodo e todos os semicondutores nós testamos com fonte de bancada, pois assim o nosso teste será de maneira acertada. Nosso teste será de maneira acertada quando testamos com fonte de bancada. Então vou testar essa ponte de diodo de maneira reversa. Vou testar ela logo de maneira reversa. Vou injetar uma tensão positiva no pino negativo e uma tensão negativa no pino positivo,
e você vai ver que essa ponte, se ela estiver boa, ela não vai conduzir, ela não vai poder conduzir. Só lembrando que a minha fonte de bancada, ela tem um bip aqui, ó. Ela tem um bip, então todas as vezes que ela for polarizada, positivo e negativo se encontrarem, ela vai bipar e me mostrar nesse bip aqui que o diodo está conduzindo, né? Para a ponte de diodo, para os 4 diodos que compõem essa ponte de diodo, quando ela bipar, ela vai estar conduzindo. Então vamos de maneira reversamente, vamos testar de maneira reversamente. Aqui não pode conduzir, pois está reversamente, a tensão vai estar reversamente polarizada. Positivo no negativo, negativo no positivo. Não pode conduzir porque está reversamente polarizado. Então, no diodo 1 aqui, o diodo 1 dessa ponte, ele está perfeito. Vamos para o diodo 2. O diodo 2 eu mantenho a ponteira preta aqui, a ponteira negativa no pino 1, e vou agora para o terceiro pino para a gente testar esse diodo lá de cima aí, ó. O diodo lá de cima, o diodo de número 2, e você veja que também a minha ponte não bipou, a minha fonte não bipou, então assim mostra para mim, para você, que esse diodo também está bom. Vou testar agora o diodo de número 3, é o diodo lá de cima, mais uma vez o diodo lá de cima, o diodo número 3, ó. Olha ele aqui, ó. Eu venho para aqui para o segundo ponto, melhor, eu venho para o terceiro ponto aqui, né? Na verdade, a minha ponteira negativa e a minha ponteira positiva vai para o quarto pino aqui, testando esse diodo lá de cima, o diodo 3. O diodo 3, aí você veja que não bipou a minha fonte, e então reversamente esse diodo interno aqui dessa ponte de diodo, ele está bom. Vamos voltar um pino agora para trás, mantenho a ponteira positiva no último, e com a ponteira negativa eu vou voltar para um pino para trás aqui, para o segundo pino, para testar o D4 aqui, ó, esse D4 de baixo, D4, e você veja também que ele não tem fuga de tensão, como também não tem fuga de corrente, viu? Então aqui assim, reversamente polarizado, essa ponte está dizendo para mim e para você que reversamente polarizada, quando reversamente polarizada, ela não tem nenhum curto e nenhuma fuga. Agora nós vamos testar agora de maneira ela polarizado corretamente. Ela polarizado corretamente, ela vai ter que conduzir. E vamos ver agora como essa ponte ela vai se comportar. Quando ela vai conduzir, a minha fonte ela vai bipar, para nós entendermos que ela é esse diodo conduziu. Vamos começar no primeiro diodo aqui novamente aqui no primeiro diodo, ó. Injeto aqui a ponteira positiva no primeiro pino, e o segundo pino aqui nesse D1 aqui, ó, até chamuscou aqui, deu um foguinho aqui, mas isso é normal, porque estamos injetando uma tensão, né, no condutor, e encontrou-se aqui o positivo, a ponteira positiva e negativa, tensão positiva e tensão negativa, por isso deu essa faísca. E você veja que ele conduziu, quando corretamente polarizado, conduziu. Mantenho minha ponteira no primeiro, a segunda eu vou para o terceiro pino, para testar o D2, e veja que também ele conduziu, bipou, quando colocamos no D2, ó, ele bipou. Vamos fazer agora D3 lá em cima, vou com a ponteira preta para o quarto pino, e a ponteira vermelha para o terceiro pino, e veja que também ele está conduzindo, assim bipou também, mostrando para mim e para você que o diodo de número 3 está bom. Mantemos a ponteira preta no pino de número 4 e voltamos com a ponteira vermelha para o pino de número 2 para testarmos agora o D4. E quando colocamos aqui, ó, também conduziu perfeitamente. Vamos testar todos os diodos agora. Vamos testar todos os diodos dessa ponte de diodo. Para testar todos os diodos, eu venho testar todos os diodos. Coloco ponteira preta lá no último pino e a ponteira vermelha no primeiro. Todos os diodos conduzindo de uma só vez aí, ó. Todos os diodos conduzindo, mostrando que todos os diodos estão bons. Vamos agora reversamento polarizado para ver se ela vai bipar. Todos os diodos juntos. Ela não bipou, mostrando para mim e para você que essa ponte de diodo está boa e que eu posso confiar, posso seguir no meu análise, pois essa ponte de diodo ela não vai ter defeito, né, e não vai me deixar em dúvida, será que tem defeito na ponte de diodo? Então é assim,
é com fonte de bancada que nós testamos ponto de diodo, é com fonte de bancada que nós testamos semicondutores. Com fonte de bancada é que nós fazemos os testes de semicondutor. Então hoje você, né, se você ainda não tinha visto, ou se você tinha visto, mas ficou aqui por curiosidade, você hoje está vendo a maneira correta de como testar uma ponte de diodo em qualquer placa. Isso também podemos fazer também com uma ponte de diodo fora da placa. Vou tirar essa placa aqui, ó. Tirar a placa, ela fora da placa aqui, ó. Olha a ponte aqui, ó. Ela fora da placa, nós fazemos também esse teste. Da mesma forma que fizemos o primeiro, a gente vai fazer o segundo, ó. Eu vou colocar aqui, vamos testar, galera, reversamento primeiramente, ó. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui a minha ponteira preta. Eu vou colocar a minha ponteira preta aqui nesse menos, no primeiro pino. Solta que ela complica mais. E a ponteira positiva no segundo pino. E ela não pode bipar. Se ela bipar essa ponte, esse diodo aqui, a qual eu estou testando ele individualmente agora, os 4 diodos individualmente, um por vez. O diodo de número 1, se ele bipar, o diodo está ruim. Eu passo agora para o terceiro pino e testo agora o diodo de número 2. Se ele bipar, nessa configuração a qual nós estamos fazendo, ela reversamente polarizado, o diodo está dando fuga, quando o reversamento polarizado. Vamos testar agora o diodo de número 3. Ó. Eu passo a ponteira preta por pino 3 e o pino 4 eu vou com a ponteira vermelha. Você vê também que não bipa, né? Não bipou, mostrando que o diodo de número 3 está bom. Volto a ponteira preta para o número 4. Volto a ponteira preta para o pino de número 2, na verdade, para testarmos o diodo de número 4 agora. E veja que todos os diodos, os 4 diodos, quando testado reversamente, eles não demonstraram fuga. Vou testar agora a ponte toda a ponte toda reversamento. Reversamento polarizada, toda a ponte reversamento polarizada. Você vê também que não tem fuga aqui quando o reversamento polarizado. Agora vamos testar agora corretamente, ela polarizada corretamente, essa ponte polarizada corretamente, injetando 15 volts e 2 amperes com essa fonte de bancada. Lembrando que a minha fonte, quando ela bipar, é porque conduziu, ela passou tensão do ponto positivo ao ponto negativo, se juntaram, se encontraram, e assim a gente vai entender que o diodo ele conduziu quando polarizado corretamente, e esse diodo vai estar bom. Vamos ver aqui, ó. Primeiro diodo. Olha o primeiro diodo conduzindo aí, ó. Bipou, primeiro diodo ele está bom, mostrando para mim que está bom. O segundo diodo, ó, o lado de cima. Bipou, mostrou para mim e para você que ele também, polarizado corretamente, está perfeito. Vamos testar o diodo número 3 lá em cima. Olha aqui, ó. Mostra para mim e para você que também ele está perfeito. Volta a ponteira vermelha para o pino de número 2 para testar o D4. E veja que também, quando polarizado corretamente, o diodo número 4, ele está perfeito. Então é assim que testamos. Fica aí a dica, fica esse vídeo para você. E não se deixe mais enganar em testar semicondutores com multímetro. Sempre que formos testarmos semicondutores, vamos testar com fonte de bancada. Então, agora chegou aquele momento especial de dizer a você, se você gostou, você curtir, você compartilhar, você acionar o sininho também aí e nos ajudar, né? Nos ajudar a chegar à meta dos 500 inscritos aqui do canal. Estamos no propósito de difundir o conhecimento da eletrônica, passar cada vez mais o conhecimento. Estamos aqui num conhecimento médio a avançado, né? Já não é tão básico aqui esse conhecimento, pois se você for pesquisar aí no YouTube, na rede aqui, você vai encontrar, na sua grande maioria, as pessoas ensinando a testar semicondutores, ponte de diodo com multímetro. Mas aqui, esse teste com multímetro, ele não é um teste profissional. Um teste profissional é com fonte de bancada. Então, vamos lá. Fica aí essa dica para você colocar em prática na sua bancada e nos ajuda. Fica com Deus, até mais.